Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e também orarmos por nossas famílias. Sim, nós queremos compartilhar com você um pouco mais a história do rei Josias, que começamos ontem, quando Josias iniciou seu reinado aos 8 anos de idade. Mais importante do que isso, Josias foi um grande reformador. Ele se tornou um jovem que temeu a Deus e ao reformar o templo do Senhor, nós lemos ontem, quando Josias e os sacerdotes, os oficiais do seu reino encontraram um livro que estava perdido dentro do templo, e aquele livro era a lei do Senhor, a palavra de Deus com as instruções para a justiça, para a prosperidade do povo. Hoje nós vamos seguir então para ver como Josias colocou em prática a palavra de Deus e renovou a sua aliança com Deus. Então queremos orar, eu e a Rafa, juntamente com você, pela sua família, pelas causas que estão hoje te preocupando, pesando sobre o seu coração, e vamos compartilhar com você também essa reflexão com a leitura de 2 Reis, capítulo 23. Sim, então vamos orar então, pedindo que Deus abençoe esse tempo aqui que nós vamos ter juntos, esse momento devocional, que Ele possa falar aos nossos corações, que nós possamos estar atentos para ouvir a voz dEle, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te louvamos, exaltamos o Teu nome nessa manhã, com todos esses amigos, familiares que se reúnem conosco, Pai, para declarar que só o Senhor é o Deus da nossa família. Nós pedimos que o Senhor venha abrindo o nosso entendimento, falando conosco, trazendo os princípios, os valores, as verdades da Tua palavra, Pai. E que nós possamos ouvir e obedecer a Tua palavra, que nós possamos amar a Tua palavra e que nós possamos aprender com o Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade para trazer as revelações específicas para cada um de nós. Nós te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então até o final essa leitura de 2 Reis, capítulo 23, continuando sobre a biografia do rei Josias. Diz que depois disso, ou seja, depois que Josias começou a reinar aos 8 anos de idade, quase 2 décadas depois, eles encontraram o livro da lei no Senhor, perdido no templo, e eles começam a praticar a palavra do Senhor. Josias começa a ser instruído, juntamente com os sacerdotes, pela palavra de Deus, e ao seguir as suas orientações, diz que depois disso o rei Josias convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida, o rei subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas. Todo o povo, do mais simples aos mais importantes. No original diz os mais jovens até os mais velhos. Para todos, o rei leu em alta voz, aqui mostra mais uma vez a importância de não apenas lermos passando os nossos olhos no texto bíblico e fazer uma leitura mental, é importante usarmos as nossas palavras para anunciarmos, proclamarmos em voz alta a palavra de Deus. Essa é a maneira como a própria Escritura nos ensina a meditar na palavra de Deus. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, ele fez uma aliança, um pacto, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron, e levou as cinzas para Betel. E eliminou todos os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém. Aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhados sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam
para Azerá. Então, tudo aquilo que os reis anteriores foram colocando de idolatria, de Dentro falsos do deuses dentro do templo do Senhor, aqui Josias ele está fazendo essa limpeza, retirando tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não foi, porque o Senhor, quando foi ser feito o templo, ele deu todas as orientações dos utensílios, do que teria dentro do templo. Então, aqui Josias está fazendo essa reforma, não somente no templo, mas também retirando todos os objetos de idolatria que foram adicionados no templo do Senhor. Sim, Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, ou seja, essa reforma foi além de Jerusalém, onde ele reinava. E desde Geba até Berseba, Josias profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento, junto com os sacerdotes, os seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar o seu filho ou a sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natan-Meleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acás, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale do Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Eu me lembro do que o Senhor Jesus, ali no contexto do ministério de João Batista, diz que desde o dia de João Batista até hoje o reino de Deus é tomado à força. Se nós queremos, de fato, uma reforma na nossa vida pessoal e na nossa família, nós vamos precisar usar de energia para eliminar alguns costumes, algumas tradições, alguns valores que foram estabelecidos por nós mesmos ou por outros dos nossos antepassados. Josias tanto destruiu essas colunas sagradas, esses objetos de idolatria, como observe, ele também eliminou os sacerdotes, ou seja, ele precisou matar algumas pessoas e enfrentar vários tipos de resistência humana e certamente espiritual para realizar essa grande reforma que ele fez em Jerusalém. Depois, aos redores de Jerusalém, nós vamos ver até em Samaria, lá no norte, onde antes era o reinado de Israel. E isso estava dentro do livro da lei, essa questão. Nós não vamos sair matando hoje em dia as pessoas. Nós vamos espiritualmente, né? Mas isso dentro da lei do povo de Israel, quem não adorasse ao Senhor, eles tinham todos os mandamentos, as leis. Então isso era algo que estava dentro da lei. Josias estava cumprindo a lei. Exato. Hoje em dia, quando nós oramos, muitas vezes até quando nós estávamos declarando o livro de Salmos aqui com vocês, nós temos repetido que a nossa guerra hoje em dia não é contra seres humanos, mas são contra as potestades, são contra seres celestiais, seres que estão no mundo espiritual. Então hoje em dia a gente declara guerra, mas nós não vamos atingir pessoas, tentando matar pessoas, porque nós confiamos na justiça de Deus, mas nós vamos orar contra toda a força do mal que vem contra a nossa família. Sim. E vamos retirar práticas que talvez estão dando abertura, estão dando liberdade para o mal agir nas famílias. Então que nós possamos, assim como Josias, que fez toda essa limpeza, também ver o que nós precisamos ser limpo, purificado, retirado, restituído, restaurado sobre as nossas vidas e famílias também. Amém. Diz assim no verso 15, segundo Reis 23:15, até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão. Nós lemos sobre essa história alguns capítulos atrás, quando um profeta profetizou que aquele altar iria se rachar e que sobre ele seriam queimados ossos humanos. A gente leu que quando Jeroboão apontou para o profeta para mandar prendê-lo, o braço de Jeroboão ficou duro e não conseguia mais se mexer, até que o rei Jeroboão pediu àquele servo do Senhor que orasse por ele e o braço dele foi restaurado. Então até esse altar de Betel que ainda estava ali,
edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar, e o seu santuário Josias os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor, proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. O rei perguntou: Que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: É o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou essas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. Então Josias disse: Deixem-no em paz, ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos, bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído na cidade de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. Olha que informação interessante no verso 21. Desde que nós estamos lendo a história dos reis, você que está acompanhando conosco desde o primeiro reis, todo o segundo reis, nós não ouvimos falar sobre uma celebração tão importante que é a Páscoa, a celebração da primícia, consagrando o ano novo dos israelitas ao Senhor, para que Deus pudesse abençoar todo o restante do ano. Essa prática didática para as próximas gerações, essa prática de glória e honra ao Senhor havia sido abandonada, até que Josias a restaura também. O rei então deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá foi celebrada uma Páscoa como esta. Mas no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritos no livro do sacerdote, no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Entretanto, o Senhor manteve o furor da sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo do qual eu disse: ali porei o meu nome. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos nos livros dos registros históricos dos reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. Os oficiais de Josias levaram seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu e proclamou rei no lugar de seu pai. Então Josias foi morto nessa batalha. Sim. Com esse Vamos rei. pausar aqui, esse é um capítulo mais longo, falta apenas um pouquinho que nós vamos ler amanhã, juntamente com o capítulo 24, mas hoje nós estamos refletindo sobre essa reforma que Josias realiza, renovando a sua aliança com Deus. Eu lembro desde a minha adolescência, por várias ocasiões, em momentos de culto ou em momentos de oração pessoal, uma coisa que eu tenho o hábito de fazer é dedicar um tempo para me lembrar das promessas de Deus, para meditar na palavra de Deus e de tempos em tempos, diante do Senhor, confessar com a minha boca, do meu coração, que eu estou renovando
a minha aliança com Deus. E eu quero te convidar a fazer o mesmo hoje, representando você mesmo, a sua família. Te convido hoje a renovar o pacto que você tem com Deus, declarando o senhorio de Jesus sobre cada área da sua vida. Amém. Que você seja cheio do Espírito Santo, que você possa experimentar um avanço das promessas de Deus na sua vida e que isso venha a partir da graça que Deus nos dá do arrependimento e também de uma decisão sua, do seu coração, voluntária, de renovar a sua aliança com Deus, assim como Josias fez. Toda essa aliança renovada, toda essa reforma vem como uma consequência do que nós lemos ontem, que foi o encontro, ou eles descobriram o livro da lei do Senhor no templo. O Salmo 119 fala: eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Também diz como que o jovem pode ser perfeito e observar bem o seu caminho, andar nos caminhos do Senhor. E a resposta que o próprio Salmo 119 traz é observando conforme a sua palavra. Então vamos hoje olhar para a palavra de Deus como essa escritura que nos chama para mais perto do Senhor, para viver os planos que Deus tem preparado para a nossa família. E vamos simplesmente, com o coração humilde, como Josias fez, responder sim e amém. E vamos juntos renovar a nossa aliança com Deus. Que assim seja. Mas vamos orar. Vamos orar, sim. Que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Quer orar pra gente? Pode ser, Pai. Nós queremos colocar os nossos corações, as nossas famílias diante de Ti, declarando que nós queremos mais do Senhor. Sim, nós queremos aprender mais de Ti, nós queremos nos humilhar perante o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Criador do céu e da terra e tudo que existe. Então, ajuda-nos a cumprir os propósitos do Senhor, ajuda-nos a cada dia ter um coração quebrantado, um coração disposto a se arrepender, a voltar ao caminho, aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos consagrar nessa manhã aquilo que talvez nós já fizemos no passado ou fizemos há pouco tempo, mas nós queremos renovar a nossa aliança, renovar o nosso compromisso, renovar, declarar com a nossa boca que nós queremos o Senhor, nós confiamos em Ti, nós queremos viver os planos e os propósitos do Senhor para nós e a nossa família, nós queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração, nós queremos deixar para trás as nossas práticas, os nossos hábitos, tudo aquilo que talvez possa ter vindo dos nossos antepassados, de familiares que nós fomos aprendendo. Pai, ajuda-nos a aprender com o Senhor a Tua verdade, os Teus caminhos, a Tua forma, a Tua maneira de amar a nossa família, de amar ao próximo, de amar ao Senhor. Ajuda-nos a viver não pela carne, mas a viver pelo Teu Espírito. Obrigado pela nova vida que nós temos através de Jesus. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pela restauração. Obrigado pelo nosso relacionamento, que nós temos livre acesso ao Senhor. Nós podemos orar ao Senhor e saber que o Senhor nos ouve. Nós podemos colocar os nossos corações diante de Ti, sabendo que o Senhor nos ama e nos chama de filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos amados do Senhor. Então nós queremos renovar o nosso compromisso e colocar diante de Ti cada um dos membros da nossa família. Eu coloco diante de Ti a minha vida, a vida do Tiago, a vida do Micael, a vida da Sara, a nossa família. Que a nossa família possa, assim como Josias foi reconhecido como um Senhor que andou nos Teus caminhos de todo o coração, que cumpriu os Teus propósitos, assim seja a minha família e assim seja a família de cada pessoa que está aqui conosco reunido. Declara o nome dos seus filhos, o nome do seu cônjuge, de todos aqueles que são da sua casa. Pai, nós declaramos e decidimos. Nós queremos, se há caminhos maus, mostra-nos, Pai, sonda o nosso coração, o Senhor que nos conhece nos mostre, Pai, se há algo de atitudes que nós precisamos mudar, se há algo físico dentro da nossa casa, se há algum objeto, se há algum, seja material dentro da nossa casa que precisa ser retirado, que isso leva a memórias ruins, leva a idolatria, que isso tira o foco de quem o Senhor é, do poder
poder dos milagres, da mão poderosa do Senhor na nossa família mostra, Pai. Eu declaro que o Senhor dê clareza, dê visão para cada um de nós, para que nós possamos limpar, seja, Senhor, espiritualmente ou fisicamente os nossos lares. E que o nosso lar seja lugar que o Senhor seja bem-vindo, que o Teu Espírito Santo seja bem-vindo, lugar de paz, lugar da harmonia, lugar da Tua presença e do fluir do Teu Espírito. É isso que eu declaro aqui sobre a nossa casa e sobre cada casa aqui representada. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Amém. Graças a Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa. Se você deseja se aprofundar um pouco mais sobre o que conversamos hoje, eu recomendo que você leia o Salmo 119. Talvez você nunca leu esse salmo inteiro ou há muito tempo não lê. Você vai gastar menos de 20 minutos para abrir o Salmo 119 e o proclamar inteiro com as suas próprias palavras, meditando assim no valor da palavra de Deus e como uma consequência, um renovo da nossa aliança diante de Deus vai trazer bênçãos de longo prazo para a nossa família. Que Deus os abençoe muito, nós amamos vocês e nos veremos amanhã. Sim, um abração, fiquem com Deus e um abração aí pro meu pai, pro seu Humberto, todos vocês que estão online ao vivo aqui com a gente.